Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Santo Catequeste. Todo mês nós temos alguns episódios que nós vamos trabalhar a catequese mesmo em questão. Então, algumas vezes vocês vão perceber que está aqui a Carol, o Joe, e nas outras vezes eu estarei aqui. Eu sou o Rodrigo Marques, catequista aqui da Diocese de Jundiaí, lá do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia. Sou teólogo e hoje nós vamos ter um assunto muito interessante. Nós vamos conversar sobre o novo documento que o Papa lançou, uma exortação apostólica chamada Dilexite. Esta exortação apostólica você pode baixar no site do Vaticano, você pode comprar nas livrarias católicas para que você tenha em mãos. É um acesso muito fácil, muito tranquilo, né? Disponível a todos. Então, é uma alegria muito grande poder compartilhar alguns pontos importantes deste início de magistério de Leão XIV. Então vamos lá? Antes de iniciarmos então este nosso encontro, este nosso grande momento de bate-papo, eu quero pedir a presença do Espírito Santo de Deus para que nos ilumine, para que de verdade nós possamos compreender tudo aquilo que o magistério da Igreja tem para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Pois então, meus irmãos, vamos lá conversar um pouquinho. Antes, deixa eu agradecer, né? Padre Carlos Virilo, que gentilmente cede espaço para a catequese aqui no Santo Cast, né? Para que a gente tenha esse Santo Catequeste. O Kaique, meu grande amigo, que sempre traz aqui para conversar. Às vezes ele quer me colocar algumas furadas com os temas difíceis, hein? Então pode saber que é tudo culpa dele, viu? Mas a gente vai se acertando no meio do caminho. Então, se vocês verem eu virando para o lado aqui e confirmando algo, é porque eu não estou sozinho aqui. O Miguel está me ajudando, ele está cuidando de todos os detalhes aqui. Pode ser que em algum momento eu dirija a palavra a ele, para que possa ficar mais dinâmico também este nosso encontro de hoje. Vamos lá, vamos para uma fundamentação. Todos nós sabemos que quando nós olhamos para o magistério, é preciso ter atenção, cuidado e muito respeito por tudo aquilo que vem da voz do Papa. Mas quando começou essa tradição de nós ouvirmos o magistério? Olha, esta tradição remonta do tempo dos apóstolos. Nós podemos conferir um primeiro momento deste encontro do magistério ao lado de Pedro, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Existia uma grande discussão entre os cristãos recém-convertidos e aqueles que já estavam no cristianismo há mais tempo, aqueles que vinham de uma origem gentil, ou seja, não eram judeus de origem, e eles tinham uma grande discussão se deveriam ou não circuncidar e se submeter às leis mosaicas. Alguns defendiam, olha, para você poder viver o cristianismo, ser batizado, você vai ter que cumprir muito bem tudo aquilo que todo judeu cumpre. Ir à sinagoga, circuncidar-se, viver as 613 leis, e aí então você poderá ser um bom cristão. Por outro lado, outros afirmavam assim, calma lá, Jesus trouxe um novo mandamento. Nós não vamos viver presos a esse passado. Ele nos disse, amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e que tudo se resumia a este mandamento.
Então houve essa grande discussão. Paulo, fiel ao magistério, fiel a Pedro, o Papa, não toma nenhuma decisão. Mas junto com Barnabé, sobe até Jerusalém para colocar esta questão para os apóstolos, para poder ouvir deles o que deveria ser feito. Então, em um determinado momento, Pedro toma a palavra e diz o que a igreja deve fazer. Então, quando você abre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, você vai ver a partir do versículo 22, a primeira carta apostólica. Então, a primeira carta apostólica do magistério da igreja, ela está aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O que eles conversaram, o que eles decidiram e o que Pedro bateu o martelo, está aqui. Qual decisão deveria ser tomada? Então, eles decidiram que os cristãos novos, os recém-batizados, não precisavam se submeter aos costumes judaicos, como o da circuncisão ou de vivenciar as 613 leis. Então, essa é a primeira carta. E desde então, a igreja se comunica com o povo desta forma. Os bispos, os cardeais ao redor do Papa escrevem documentos, ajudam, auxiliam, são consultores para que o Papa possa, então, proclamar algo, corrigir uma rota, trazer, por exemplo, um novo dogma, quando isso se faz necessário. Então, tudo é escrito pelo magistério. Lembram, né? Nós temos, então, esse nosso tripé na Igreja Católica Apostólica Romana. A Sagrada Escritura, nunca abandonamos a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. É assim que funciona para nós católicos. O magistério, a tradição e a Sagrada Escritura. Todos eles na mesma importância. Nós não estamos desamparados ou fora sem um deles. Sem um deles, nos tornaríamos mancos. Então é assim que nós caminhamos. E agora, entrando no tema de hoje, recentemente o Papa Leão lançou a sua primeira exortação apostólica, chamada Dilexite, sobre o amor para com os pobres. É uma exortação apostólica maravilhosa. E posso afirmar isso porque ela é feita a duas mãos. Primeiro, porque quem começou esta encíclica, esta exortação apostólica, eu vou falar algumas vezes encíclica, viu? Nem se preocupe, vou trocar o nome, mas é uma exortação apostólica. Quem começou foi o Papa Francisco. Então nós podemos afirmar que ela é escrita a duas mãos. Uma primeira parte, ainda pelo nosso querido e saudoso Papa Francisco, e pelo atual Papa Leão. Então, quando nós olhamos esta exortação apostólica, a gente consegue até perceber, num primeiro momento, os escritos mais ligados ao magistério de Francisco, e da metade para o fim, já um conteúdo com as características de Leão. E aqui, gente, vamos parar com uma coisa, tá? Nós não estamos medindo qual é melhor, qual é mais apropriado, qual me agrada mais, de que lado eu estou, né? Vamos parar um pouquinho com essa bobagem de polarização, né? Nós somos convidados todos a amar o Papa, seja ele quem for que esteja lá, e rezar com ele, estar com ele, estar em comunhão. Então, esqueçam isso, tá? Não vão comparar, assim, porque um escreve melhor, o outro escreve pior, Não, calma, gente. Não é fla-flu, tá? Não é uma disputa de futebol aqui para você ter uma torcida ou outra. A gente precisa amadurecer como cristão. Precisamos dar esse passo importante para poder olhar com mais cuidado os documentos que a igreja nos apresenta. Porque muitos já chegam para o documento
carregados de preconceito. Às vezes nem lançou e você vê nas redes sociais. Ai, lá vem bomba. Ai, lá vem. As pessoas do alto da sua sabedoria, de 20, 30, 40 anos de idade, contra o magistério da igreja de 2000 anos. É uma soberba terrível. E isso precisa ser baixado. Nos colocarmos no nosso lugar e ouvir o que a igreja tem a nos dizer. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Quero dizer que, ao ler esta exortação apostólica, eu pude enxergar nela justamente uma exortação profética. Tanto Francisco quanto Leão, eles colocam um papel para nós de grandes ouvintes para entendermos o que a igreja pensa acerca do amor para com os pobres. Um tema que muitas vezes algumas pessoas acabam torcendo o nariz e dizendo, olha, essa conversa é de comunista, é disso e daquilo. Calma lá. Vamos aprender com o magistério. Vamos abrir os nossos ouvidos do coração também para poder ouvir o que dois papas têm a nos dizer. Então, o objetivo geral hoje desse nosso encontro é compreender um pouco. Tudo não é possível, porque ela é bem ampla, mas nós vamos dar bons passos e algumas dicas de chave de leitura para a gente compreender bem. Não é a primeira vez que um Papa termina um documento começado por outro. Né? Nós vimos isto acontecer com a Lumen Fidei, que ela foi iniciada por Bento XVI e finalizada por Francisco. Então, recentemente, podemos afirmar que é a segunda vez que nós vemos um tipo de documento desta forma. Mas quem é o pobre que é tão falado nesta exortação apostólica? Quando nós lemos este documento, nós vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro, quem é o pobre? Então nós temos, primeiro, uma pobreza material, ou seja, aquele que tem fome, desemprego, uma moradia precária, que vive na exclusão social. Então esse é aquele pobre que nós entendemos por pobreza, né? Nós vemos. Mas existem outros tipos que são descritos aí durante essa exortação apostólica, como, por exemplo, uma pobreza moral, aqueles que estão presos aos vícios, que perderam o sentido da vida, que não têm mais valores, perdeu a essência dos valores. Então isso acaba machucando, acaba tirando a imagem do ser humano de semelhança com Deus. Depois, uma pobreza espiritual. Não é ser pobre em espírito, como nos é pedido na questão do desprendimento das coisas. Não. É uma pobreza espiritual. Um fechamento a Deus, uma solidão interior, um desespero. Quantas pessoas hoje são capazes de viver dentro de uma solidão? Vive trancada, por exemplo, em seu home office, pede comida por aplicativo, pede farmácia por aplicativo, faz compras de roupa, das coisas também pelas lojas, recebe tudo em casa e mal se relaciona com outros humanos. Às vezes coloca até um animal como um ponto mais alto da sua vida, sem ter relação com o outro humano. Então, uma pobreza espiritual difícil, que enfrenta, que é um grande desafio dos nossos tempos, né? Esse distanciamento e esta solidão. Há também a pobreza relacional, a falta de amor, falta de perdão, falta de vínculos familiares, famílias destruídas. Famílias, às vezes, que se desmantelam por bobagens, por terceiros. Estamos gravando este nosso Santo Catequeste em 2025. Não sei qual é o tempo que você vai estar assistindo ele, mas pense comigo, 2026 no Brasil é um ano de eleição. Quantas famílias se separam
por paixão e amor ao seu candidato de estimação. E eles, no fundo, não estão nem aí com você. E vocês se rasgando por conta deles, por conta de uma ideologia. Então toda essa pobreza é que ela é discutida aqui nesta exortação apostólica. Pensando um pouquinho nos caminhos que toma esta exortação, ela também é fruto da Dilexi Nos, de 2024, que é o último documento de Papa Francisco, completo, escrito por ele. Podemos dizer que é até um testamento espiritual. Ele fala da relação do amor humano e o divino com o coração de Jesus. E agora, a partir deste olhar para Jesus, conseguir olhar para o pobre. Então, isso que nos direciona esta exortação apostólica. Vamos lá. Vou falar um pouquinho quais são as divisões desta exortação e depois nós entramos nela. Como eu disse para vocês, eu estou aqui com o Miguel, vou pedir para ele. Miguel, nós começamos há uns 15 minutos. Quando der 1 hora, mais ou menos, você me avisa para eu ir concluindo e chegando ao nosso ponto. Então, o Miguel me ajuda aqui com contar o tempo. Vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1 são algumas palavras indispensáveis. Vão ser uma orientação e uma direção para onde vai o documento. No capítulo 2, nós vamos falar sobre Deus que escolhe os pobres e ter uma boa fundamentação. Capítulo 3, uma igreja para os pobres. O capítulo 4, uma história que continua. O capítulo 5, um permanente desafio. E por fim, vou concluir com algumas observações. Então vamos lá. Algumas palavras indispensáveis. Vou trazer aqui uma leitura da própria exortação. Ela começa assim, em seu número 1. Eu te amei. Apocalipse 3:9. Diz o Senhor a uma comunidade cristã que, ao contrário de outras, não tinha qualquer relevância ou recurso e estava exposta à violência e ao desprezo. Tens pouca força, mas farei que venham prostrar-se aos meus pés. Este texto recorda as palavras do cântico de Maria. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Então o Papa já começa aqui trazendo a figura da Santíssima Virgem Maria em seu primeiro momento. Grande exemplo de pobreza, desprendimento, humildade e exemplo, sobretudo, de caridade e de amor em doação ao próximo. Então ele traz já esta figura mariana logo no primeiro número para dar o tom que nós vamos seguir. Para aqueles que talvez não quisessem ouvir uma exortação que fale dos pobres, ela já começa em seu primeiro número trazendo a imagem da Virgem Maria. De alguém que está pronta, preparada para viver este amor e esta caridade. A declaração de amor do Apocalipse remete para o mistério insondável que foi aprofundado pelo Papa Francisco na encíclica Dilexi Nos sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Nela, admiramos o modo como Jesus se identifica com os últimos da sociedade e como, através do seu amor doado até o fim, mostra a dignidade de cada ser humano, sobretudo quando é mais fraco, mísero e sofredor. Contemplar o amor de Cristo ajuda-nos a prestar mais atenção aos sofrimentos e às necessidades dos outros e torna-nos suficientemente fortes para participar na sua obra de libertação como instrumentos de difusão do seu amor. Então perceba que é uma caminhada. O último documento do Papa Francisco, ele nos ajuda a olhar então para o coração de Jesus
e a partir dele enxergar na sociedade aqueles que mais sofrem, aqueles que são excluídos, aqueles que estão à margem. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais estamos juntos do seu coração, mais nós conseguimos perceber o outro. Quando não enxergamos o outro, é justamente porque nós estamos distantes do Senhor. Sabe, a sociedade invisível, trazendo as nossas experiências do dia a dia. Sabe quando você está parado em um semáforo e alguém vem pedir algo para você? Por medo da violência, por tudo que acontece em nossa sociedade, você já está com o vidro levantado, só que você nem olha para o lado. Nós não sabemos se é uma criança, um jovem, um homem, uma mulher, um idoso. Nós não conseguimos enxergar quem é que está ali. São invisíveis aos nossos olhos. Por um outro lado, você vê pessoas desprendidas, que sempre têm uma blusa dentro do carro para poder dar, sempre ter algo para poder fazer uma doação naquele momento. Ah, mas isso é de um coração filantropo. Não. É de um coração que ama. É de um coração que consegue enxergar Cristo no outro. O que é difícil, porque isto nasce da intimidade com o coração de Jesus. Vamos caminhar então para os primeiros passos. É sempre importante nós termos aqui a memória da presença. Nós não conseguimos amar aquele que está apenas no ideal. Existe um outro lado também, daqueles que muitas vezes trabalharam para colocar o pobre como centro, tirando Jesus, e fala do pobre, cita o pobre, vira quase que um lugar da teologia falar do pobre, mas sequer viu um, sequer se aproxima de um, está no campo ideológico. Jamais se movimentou, jamais foi em direção de um. Então esta exortação apostólica, ela quer trazer para nós a realidade, os pés no chão. Não só a teoria, mas a prática do encontro com o outro. O que é difícil, porque muitas vezes nós somos bons teóricos, mas não conseguimos viver. Então no número 6, começam a dar alguns exemplos. E nada mais justo do que São Francisco de Assis. O Papa Francisco, ao recordar a escolha do próprio nome, contou que após a sua eleição, um cardeal amigo abraçou, beijou e disse-lhe: "Não te esqueça dos pobres." Trata-se da mesma recomendação feita pelas autoridades da Igreja a São Paulo quando subiu a Jerusalém para verificar a sua missão. O apóstolo pôde afirmar anos mais tarde: "Foi o que procurei fazer com maior empenho." Trata-se também da escolha de São Francisco de Assis. No leproso, foi o próprio Cristo que o abraçou, transformando a sua vida. A figura luminosa, o poverello, jamais deixará de nos inspirar. Há 8 séculos foi que ele provocou um renascimento evangélico nos cristãos e na sociedade do seu tempo. Então nós sabemos que o jovem Francisco, de origem rica, ele mesmo diz que este movimento de abraçar o leproso lhe foi muito custoso, porque aquilo lhe causava, desculpe a palavra, mas lhe causava nojo. Ele não tinha essa coragem. Mas ao poder perceber no leproso o Cristo, é aí que ele faz esse movimento, então, de se aproximar e abraçar. Não pense que é uma ideia utópica ou que é uma coisa, que bonitinho, que fofo que é isso, né? Não, é algo que custa.
É algo que mexe com o que nós somos, com as nossas comodidades, com os nossos gostos. Né? Abraçar aquele que está esquecido na sociedade não é uma missão fácil. Requer desprendimento. Requer sair de si mesmo. Porque é difícil, é duro. Nós não somos preparados para isso. O nosso movimento é sempre o do conforto, do bem-estar e do, olha, eu estou aqui, está tudo bem comigo e vamos seguir o barco. Por que eu vou me meter a ir atrás de cuidar do pobre? Ele que trabalhe, ele que consiga as coisas. Este é o outro lado. Eu dizia daquele lado ideológico de colocar o pobre no centro, mas não fazer nada por ele. Este outro lado também é perigoso, o lado da meritocracia, onde tudo é mérito. Ele não conseguiu porque ele não quis, ele não faz porque ele não tem vontade. Se eu oferecer um emprego para ele agora, ele não vai querer. Então sempre é esse movimento de achar que tudo uma meritocracia. Ele merece estar onde ele está. Também cuidado com esse pensamento. É importante entender todos os contextos. Aprender tudo aquilo que aconteceu. Recentemente nós tivemos agora uma tragédia no Rio de Janeiro. E eu pude ver uma imagem na internet, uma rede social, um padre que rezava por diversos corpos espalhados por ali no chão. Que duro isso. Alguns debochando, dizendo que eles mereciam isso, que era justo, que eles deveriam estar pagando pelo que eles fizeram. Eu não estou aqui dizendo que eles eram boas pessoas, a gente sabe que não. Mas um cristão que comemora a morte do outro, que cristão é esse? Um cristão que olha para isso e se alegra? Muito complicado. Vamos fazer um exercício. Imagine você, que nós temos aí, fictício, só para a gente refletir um pouco. Imagine que você tem uma máquina do tempo e você consiga voltar 10 anos atrás. E você sabe que vai acontecer aquela tragédia na Penha. O que você faria para que não acontecesse? Como cristão, você teria coragem de entrar lá e começar um projeto de evangelização para que não acontecesse essa tragédia? Muitos daqueles que estavam mortos, deitados ali no chão naquele momento, tinham cerca de 20 anos. Estariam há 10 anos atrás, em tempo de catequese, por exemplo, com 10 anos de idade. Você faria algo por eles? Você daria alimento? Você mostraria quem é o Cristo para eles? Ou deixaria que a sorte os tirassem dali? Ou usaria a música do Zeca Pagodinho, né? Como que é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois nós temos ao nosso lado, meus irmãos, tragédias anunciadas. E muitas vezes não fazemos nada. Não vamos em direção. Não fazemos o movimento de ir ao encontro daquele que mais necessita. Vivemos mergulhados em nosso egoísmo. O número 11 nos diz assim, da exortação: ao compromisso concreto com os pobres, ocorre associar também uma mudança de mentalidade que tenha incidências culturais. Efetivamente, a ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável leva muitas pessoas a ter uma visão da existência centrada na acumulação de riquezas e no sucesso social a todo custo, a ser alcançado, mesmo explorando os outros e aproveitando ideias sociais
e sistemas político-econômicos injustos, favoráveis aos mais fortes. Assim, num mundo onde os pobres são cada vez mais numerosos, vemos, paradoxalmente, crescer algumas elites ricas que vivem numa bolha de condições demasiado confortáveis e luxuosas, quase num mundo à parte em relação às pessoas comuns. Então nós temos esses dois lados, né? Porque às vezes está mergulhado tanto dentro de uma bolha que não é capaz de ver o outro lado. Então o julgamento ele fica mais fácil. Eu estou numa postura confortável. Ele não sai de lá porque ele não quer. Ele não muda de vida porque ele não quer. Fica preso. Para que isso? É distante do Evangelho. É muito longe. Vou avançar um pouco. Vou trazer agora algo sobre 2 números que me chamaram a atenção. Depois a gente volta a conversar alguns detalhes, outros pontos. Mas o número 77 e 78. Aqui é professor, tá? Então tem caneta na mão, tem papel. Se vocês conseguissem ver a mesa aqui, depois lá no Instagram eu vou pedir pro Miguel postar aqui a mesa um pouco espalhada, cheia de marca-texto das coisas. A gente vai trabalhando assim. Número 77 e o 78, e o 78 em especial vai falar conosco. O número 77 traz um número para nós fantástico e uma figura das mais marcantes do nosso tempo. Santa Teresa de Calcutá, canonizada em 2016. Ela tornou-se um ícone universal da caridade, vivida até o extremo em favor dos mais indigentes, descartados pela sociedade. Fundadora das Missionárias da Caridade, dedicou a sua vida aos moribundos, abandonados nas ruas da Índia. Recolhia os rejeitados, lavava suas feridas, acompanhava-os até o momento da morte com uma ternura que era a prece. O seu amor pelos mais pobres, entre os pobres, fazia com que se ocupasse não somente de atender às suas necessidades materiais, mas também de anunciar a boa nova do Evangelho. Teresa não se considerava filantropa nem ativista, mas esposa de Cristo crucificado, a quem servia com amor total nos irmãos sofredores. Eu aprendi isso há um tempo atrás com um grande amigo catequista. Ele dizia que às vezes nós nos comportamos como filantropos, pessoas que fazem o bem esporadicamente. E às vezes a gente ensina até isso aos nossos catequizandos. Como, por exemplo, durante todo o nosso período de catequese, nós ensinamos os nossos catequizandos a fazer uma vez caridade. Uma vez nós saímos com eles para recolher alimento com os vicentinos. Uma vez nós visitamos um orfanato. Uma vez nós visitamos um asilo. Nós não ensinamos na catequese que isso é uma constante, que todos os dias o pobre tem fome, que todos os dias as pessoas sentem necessidades de carinho e de afeto. A gente faz algo do tipo assim: vamos visitar aquela pessoa no asilo esse ano, o ano que vem a gente volta. Porque esse ano eu cumpri. Minha consciência está tranquila, já fiz o meu dever. Santa Teresa de Calcutá não. Todos os dias, nas ruas, servindo e amando os mais necessitados. Vocês conhecem a Índia. Lá foi o campo de missão dela. Um país com uma população absurda, uma desigualdade social gigantesca por conta das castas, e aí não vamos aprofundar nessas questões antropológicas, mas uma situação precária. E ela estava todos os dias nas ruas, cuidando, amando,
ela não era alguém que estava ali por filantropia, mas ela é a esposa do Cristo crucificado. Veja que profundidade isso. Veja que amor. Já o número 78 traz para nós algo que nos chama muita atenção. O Brasil é citado aqui. No Brasil, Santa Dulce dos Pobres, conhecida como o anjo bom da Bahia, encarnou o mesmo espírito evangélico com feições brasileiras, referindo-se a ela e a outras duas religiosas canonizadas na mesma celebração. O Papa Francisco recordava o amor que professavam aos mais marginalizados da sociedade e afirmava que as novas santas mostram-nos que uma vida religiosa é um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo. Irmã Dulce enfrentou a precariedade com criatividade, os obstáculos com ternura, a carência com fé inabalável. Começou acolhendo doentes num galinheiro e dali fundou uma das maiores obras sociais do país. Atendia milhares de pessoas por dia, sem jamais perder a doçura. Fez-se pobre com os pobres, por amor ao sumamente pobre. Vivia com pouco, rezava com fervor e servia com alegria. A sua fé não a retirava do mundo, mas lançava ainda mais profundamente nas dores dos últimos. Profundo isso, né? A sua fé não a tirava do mundo. Às vezes nós fazemos esse movimento, né? De querer ficar no Monte Tabor, né? Vamos armar aqui a nossa tenda e não vamos descer para cuidar dos outros. Se o nosso olhar não estiver para o próximo, nós não estamos seguindo Cristo. Se o nosso olhar não for como de Madre Teresa, como de Dulce dos Pobres, duas santas que desdobraram a vida toda por esse amor, de nada adianta. Vamos viver dentro de um egoísmo, um olhar para nós mesmos, ou um cumpridores de preceitos. Às vezes acontece, não acontece na internet aí, as discussões, é preceito ou não é, devemos ir ou não vamos à missa esse domingo. Recentemente, estou em 2025 aqui gravando, né, teve o dia de Todos os Santos no sábado e o Finados no domingo. Uma discussão na internet, tenho que ir na missa 2 vezes, cumpro ou não cumpro o preceito, vou ou não vou. Quando na verdade a preocupação era só, parece que cumprir um protocolo. Não era um amor a Jesus Cristo que se entregava na Eucaristia. Só um cumprimento de dever. É mais profunda a nossa fé, meus irmãos. É muito mais do que isso. Ainda, a igreja para os pobres. Ah, como eu queria uma igreja para os pobres. Desde Francisco e agora Leão, nós temos esse pensamento. Mas será que isso é uma invenção agora, né? Alguns acusam, isso é coisa pós-conciliar. Depois do concílio que veio com essa história de cuidar dos menos favorecidos. Olhamos duas santas, né, do nosso tempo, muito atuais. Mas o que diziam antigamente? Nesta exortação apostólica, nós encontramos testemunhos históricos, por exemplo, da patrística. São Lourenço, quando o império pede para que ele leve as riquezas da igreja e entreguem todas ao imperador, o que ele faz? Ele leva os pobres e diz que aquela é a maior riqueza da igreja. Os pobres, a verdadeira riqueza. São João Crisóstomo, ele critica o luxo litúrgico quando se abandona o pobre. O culto autêntico exige justiça e partilha.
Santo Agostinho, a esmola como justiça e meio de conversão, os pobres como presença sacramental do Cristo. Então veja, ao longo da história, sempre a igreja teve este olhar. Não é uma coisa modernista do nosso tempo, não. Sempre a igreja se colocou à disposição. Sempre a igreja teve esse cuidado. Né? Os grandes fundadores da assistência aos pobres, por exemplo, podemos citar São Camilo, né, de Leles. Este cuidado por aqueles que sofrem, pelos doentes. E aqui nós vamos, se começarmos a falar, nós vamos enumerar diversos e diversos ao longo da história que tiveram esse cuidado. Mas a gente pode voltar ainda mais. Lá nas primeiras comunidades cristãs, ainda no Ato dos Apóstolos, quando os apóstolos começaram a sair em missão, eles e a comunidade perceberam que as viúvas e os mais empobrecidos e os órfãos ficavam desamparados. Para isso a igreja então institui 7 homens, diáconos, para que cuidem destas pessoas. Então vejam, se nasce dos próprios apóstolos este cuidado para com os pobres, não é algo modernista, não é algo, isso é coisa, invenção do nosso tempo, não. É um cuidado que a igreja sempre teve, sempre olhou para aqueles que estiveram no campo das maiores necessidades. Então nós podemos olhar as primeiras comunidades, os padres da igreja, na insistência da unidade da fé com obras, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, São Justino, São Crisóstomo, a vida monástica e hospitalar, São Basílio, São Bento, as ordens médicas e hospitaleiras, né? Como já citei, São Camilo, São João de Deus, né? Os mosteiros como centro de acolhimento daqueles que mais sofrem. Então sempre nós temos, nesta linha do tempo, da nossa história da igreja, este cuidado. Então não é algo novo, não é algo que nós podemos dizer assim, é de agora. Vamos refletir mais alguns detalhes. Uma coisa importante. Quando nós olharmos este documento, a gente consegue perceber muito uma linguagem que Leão traz, que talvez para nós latinos faça muito sentido. Ele cita bastante os documentos de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, de Medellín, coisas que talvez o mundo não tenha tanto conhecimento. É de agora, é atual, e é uma linguagem nossa latina, né? O Papa, como todos sabem, viveu muito tempo no Peru, então ele conhece bem esses documentos. Então nós temos esta felicidade de poder ter um Papa que olha e entende também a nossa língua e está mostrando para o mundo, né? Está mostrando para o mundo tudo isso. Então vejam, meus irmãos, quantos detalhes, quanto conhecimento que nós podemos adquirir olhando para esses documentos da igreja. Mas, sobretudo, gostaria muito que vocês tivessem um olhar de vivência, não de discursos, nem de um lado nem de outro. Sendo catequista, preciso pensar em como alcançar aqueles que não procuram a igreja. Esses dias eu conversava com um grupo de catequistas, logo após de ler esta exortação apostólica, conversava com eles e falava o seguinte: como é nosso costume de dar catequese? As famílias vão até a secretaria paroquial, ou se tem a festa das inscrições,
ou aos finais da missa com o catequista e fazem a inscrição das crianças, dos jovens e dos adultos para a catequese. Pouco nós fazemos aquilo que Francisco sempre insistiu: uma igreja em saída, uma igreja que vai atrás, tentar entender nas periferias existenciais do mundo, como diz o próprio Francisco, aqueles que querem um anúncio querigmático. Nós não vamos. Nós esperamos em nossa sala que eles cheguem. Ah, mas tem que procurar a igreja. E as nossas perninhas não vão em direção a eles? São coisas para refletirmos. É uma provocação. Assim como fiz aquela provocação, se tivéssemos a oportunidade de evangelizar antes de acontecer aquela tragédia, agora faço outra. Como ir ao encontro daqueles que mais precisam? Eu falei de catequese, mas as outras pastorais, os outros movimentos, por exemplo, o encontro de casais com Cristo, ele vai também às periferias para fazer o convite? Os grupos de jovens são movimentos que nós precisamos fazer para poder sentir, experimentar este amor de Cristo aos pobres. Então nós somos chamados a um desafio permanente, a vencer essa pobreza multifacetada, né, no material, cultural, jurídica, relacional, espiritual, superar a cultura da indiferença, vencer essas bolhas da riqueza e o risco de fazer de conta, né, que estamos fazendo bem, aquilo que dizia, né? Doa um pacote de arroz por ano e acha que fez a maior caridade de todas e ainda posta no Instagram, né? Olha eu aqui entregando um pacote de arroz esse mês. Ridículo, né? Terrível. Depois, preconceitos ideológicos. Evitar reduzir os problemas com explicações simplistas, né? Nós vimos agora, né? Eu volto à insistência do acontecimento recente, lá no Rio de Janeiro. Quantos e quantos mestres e doutores em segurança pública, quantas e quantas pessoas que sabem exatamente o que tinha que ser feito ali. Um julgamento pronto, completo, tá certo, tá errado, é assim, não se faz. Quando na verdade a gente não sabe nem como solucionar, como que passos serão dados, né? Mas nós somos chamados então a esta conversão institucional e pessoal. Conversão do coração, permitir que a contemplação do coração de Jesus transforme as prioridades da nossa vida. Quanto mais nos aproximamos do coração chagado de Cristo, mais as nossas prioridades vão mudando. Aquele desejo por coisas, por bens materiais, vão diminuindo. O desejo de ir ao encontro ao outro para que ele receba o anúncio do reino de Deus também será transformado. São coisas que precisamos pensar. Conversão das estruturas políticas. Ou vocês acham que está tudo bem? Está tudo muito tranquilo no nosso Brasilzão. Não sei se, como o pessoal aqui do Santo Cast aqui e deste quadro Santo Catequeste são muito chique, talvez a gente esteja chegando até em Portugal, na Angola, não sei, né, Miguel? De repente, né? Vai saber, né, se estamos chegando aí ou em as comunidades brasileiras que vivem fora do nosso Brasilzão. Está tudo bem onde você está? As estruturas políticas? Olha, aqui no nosso Brasil, se fosse editado aqui, eu ia pedir para pôr um monte de censura aqui, de tudo que eu penso que eu pudesse falar das nossas estruturas. Né? As práticas eclesiais que priorizem inclusão. O nosso movimento como igreja deve ser sempre um movimento de inclusão.
e transparência na participação de todos. Quais são as propostas concretas que esta exortação vai trazer para nós? O número 108 diz que um desafio inadiável para a igreja de hoje, numa época particularmente difícil para a igreja de Roma, quando as instituições imperiais estavam a ruir sob a pressão dos bárbaros, o Papa São Gregório Magno advertiu assim os fiéis: todos os dias podemos encontrar Lázaro, se o procurarmos, e todos os dias nos deparamos com ele, mesmo sem o procurar. Eis que os pobres que se apresentam de forma insistente a fazer-nos pedidos poderão um dia interceder por nós. Não desperdiceis, portanto, as oportunidades de agir com a misericórdia e não negligencieis os remédios que recebestes. Ele desafiava corajosamente os preconceitos disseminados contra os pobres, como aquele que os considerava responsáveis pela sua própria miséria. Quando virdes os pobres a fazer algo repreensível, não os desprezeis nem desconfieis deles, pois a frágua da pobreza talvez esteja a purificar o que eles fazem, contraindo culpas, mesmo que muito leves. Este olhar. Veja como a igreja, o Papa São Gregório Magno já nos alertava que aqueles que nós enxergamos como últimos da sociedade pode ser aquele que vai interceder por nós. Já pensou isso? Às vezes, do alto da nossa grande sabedoria, estaremos nós implorando a intercessão daquele esquecido pela sociedade. Para fechar, número 121. Quer através do vosso trabalho, quer através do vosso amor, empenho em mudar as estruturas sociais injustas, quer através daquele gesto de ajuda simples, muito pessoal e próximo, será possível que aquele pobre sinta serem, para as palavras de Jesus, eu te amei. O que nós mudamos? O que nós transformamos? O que nós vamos fazer? Quais aspectos da vida nós vamos mudar? O magistério da igreja é para ser lido e transformado em obras, em vida. Não deixe de ouvir o que a igreja diz. Se a direção que o Papa nos dá agora, neste ano, é esta, se seu primeiro documento nos diz para termos este amor aos pobres, por que é que nós vamos fazer diferente? Existe hoje uma tendência, meus irmãos, terrível, de muitos irmãos que querem viver num saudosismo tremendo. Olham para o Papa Francisco, olham para o Papa Leão e sentem saudades de um tempo que eles não viveram. Que aquele Papa disse isso, que aquele outro Papa disse isso. Foi maravilhoso, foi fantástico. E eles, assim, o trabalharam para a sua época. Claro que muitos deixaram um legado para sempre. Por exemplo, quando proclama-se um dogma, quando traz um grande ensinamento. Mas é preciso estar atento aos que os papas da nossa atualidade nos dizem. Posso dizer que sou um papa, sou um catequista de vários papas, de São João Paulo II, de Bento XVI, de Francisco e de agora de Leão. Qual eu amo mais? Todos. Neste momento, quem eu ouço? A Leão. Aprendi muito com São João Paulo II. Muito com Bento XVI. Meus amigos até o sabem o quanto amo e admiro Bento XVI. Aprendi muito com Francisco. E agora chega a vez de Leão.
Então amem o magistério. Que esse nosso encontro de hoje, que este Santo Catequestes possa te ajudar a compreender que a Igreja fala conosco e que nós precisamos ser dóceis àquilo que ela nos traz. E neste momento, o cuidado com os pobres é o grande alerta que nos faz o Papa. É o pedido. E posso dizer até mais, né? Escrito a duas mãos. Um desejo do coração, então, de Francisco e de Leão. Por que nós vamos caminhar nessa contramão? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de deixar a sua inscrição. Se inscreva para receber sempre os conteúdos, né? Além desses conteúdos de catequese, temos grandes pessoas que passam por aqui para contar um pouquinho da sua história no cristianismo. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir e deixar um comentário, porque isso impulsiona e ajuda com que chegue até mais lugares aí. Isto é o que nós estamos trabalhando aqui. Então você sempre é muito bem-vindo aqui. Não se esqueça então de estar conosco. O seu like também é uma forma de evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.